O sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre o parque, onde o riso das crianças se misturava ao suave farfalhar das folhas. Lucas Mendes estava sentado em um banco perto do parquinho, tomando seu café enquanto observava seu filho de 6 anos, Theo, que corria alegremente atrás de uma bola de futebol pela grama. No momento em que Lucas se virou para verificar o celular, um grito cortou o ar tranquilo. "Não, por favor, não a leve!" gritou uma voz feminina. Lucas levantou a cabeça bruscamente. Não muito longe da fonte, uma mulher de cabelos desgrenhados e bochechas manchadas de lágrimas estava sendo puxada para o chão por um homem de terno escuro. Agarrada ao outro braço do homem, estava uma garotinha de não mais de 4 anos, chorando e estendendo a mão para a mãe. "Victor, pare! Você não pode fazer isso!" soluçou a mulher, tentando se levantar. O homem a empurrou bruscamente para trás. As pessoas observavam de longe, mas não faziam nada. Lucas se levantou rapidamente. "Ei!" gritou ele, caminhando em direção a eles. "Chega!" O homem se virou, a raiva brilhando nos olhos. "Fique fora disso. É um assunto de família." "Parece agressão para mim", respondeu Lucas, pegando o celular. "Devo chamar a polícia?" O homem hesitou, sibilou algo para a mulher e foi embora furioso com a criança que ainda chorava. "Mamãe, mamãe!" Lucas ajoelhou-se ao lado da mulher que tremia na grama. "Você está bem?" Ela o encarou com olhos arregalados e em pânico. "Levaram minha filha", sussurrou. "Levaram minha Sofia." Lucas a ajudou a se levantar com cuidado. Vamos te levar ao hospital." Depois que os hematomas no pulso foram tratados e a adrenalina passou, ela sentou-se calmamente ao lado dele na sala de espera. Seu nome era Clara. "Sinto muito que você tenha visto isso", disse ela baixinho. "Você não precisa se desculpar", respondeu Lucas. "Aquele homem, Victor, estava machucando você e sua filha." Ela assentiu lentamente. Então, como se abrisse uma comporta, sua voz falhou. "Ele é meu ex-marido, um vereador influente. Depois do divórcio, usou dinheiro, poder e contatos para me pintar como instável. Pagou por uma avaliação psiquiátrica falsa contra mim. Fui internada à força por 6 semanas. Quando saí, a custódia já tinha sido decidida." Lucas a encarou atordoado. "Isso é criminoso." Ele fez parecer limpo. "Legal. Nem direito de visita eu tenho." Ele alegou que sou um perigo para Sofia, mas não sou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Sou a mãe dela. Ela precisa de mim." Lucas cerrou os dentes. "Eu acredito em você." Clara olhou para ele, incerta. "Você nem me conhece." "Sei como é lutar pelo seu filho", disse Lucas suavemente. "A mãe de Theo morreu em um acidente. Os tribunais não achavam que um pai solteiro conseguiria lidar com isso. Tive que provar meu valor a cada passo." O rosto de Clara se suavizou. "Então você entende. Mais do que você pensa", respondeu Lucas. Ficaram em silêncio por um momento antes que ele acrescentasse. "Deixe-me te ajudar." Clara ergueu os olhos assustada. "Por que você faria isso?" "Porque ninguém mais está fazendo. E porque nenhuma criança deveria ser arrancada de quem a ama de verdade." Clara enxugou os olhos. "Só quero vê-la de novo, abraçá-la, dizer que não a abandonei." Lucas assentiu. "Vamos garantir que ela saiba." Naquela noite, sob a fraca luz do entardecer que se filtrava pela janela da casa de hóspedes, Clara estava sentada, encolhida, na beira do sofá, segurando uma xícara de chá quente que Lucas havia preparado. Ela mal falara desde que chegaram, com o braço ainda tremendo devido aos acontecimentos no parque. Lucas ficou parado na porta, observando-a em silêncio antes de entrar com um tom gentil e decidido. "Você está segura aqui?" disse ele baixinho, colocando um cobertor ao lado dela. "Meu filho Theo está dormindo na casa principal. Ninguém sabe que você está aqui." Clara assentiu levemente, os lábios firmemente pressionados.
Não sei como te agradecer, sussurrou após uma pausa. Não precisava ser conhecido, respondeu Lucas num tom firme, porém gentil. Você precisava de ajuda. Mais tarde, quando a chuva começou a bater no telhado, Clara finalmente começou a falar. Começou quando engravidei, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Victor era diferente naquela época, encantador, poderoso. Achei que estava segura. Ela deu uma risada amarga. Ele não queria uma filha, queria um filho. Disse que meninas eram fracas. Quando Sofia nasceu, ele mal a segurou. Lucas ouviu com uma expressão indecifrável. Ele começou a me isolar, continuou Clara. Disse aos amigos que eu era instável. Me impediu de trabalhar. Aí começaram os empurrões, depois os hematomas. Quando tentei ir embora, ele disse que nenhum juiz acreditaria em mim. E estava certo. Ela tirou uma foto desgastada de uma menina pequena com grandes olhos castanhos. Sofia era tudo o que eu tinha, e ele a levou. Disse que eu era louca. Lucas se inclinou para a frente. Como ele convenceu o tribunal? Pagou o médico, disse Clara, com a voz afiada pela memória. Dr. Almeida. Ele trabalhou com Victor em um projeto para o Conselho de Saúde anos atrás. Lucas fez uma anotação mental. Na manhã seguinte, enquanto Clara descansava, ele fez ligações discretas. Como capitalista de risco e pai solteiro, tinha contatos nos círculos financeiro e jurídico. Em poucas horas, confirmou. O Dr. Pedro Almeida participara de um projeto de expansão de hospital financiado por doações de campanha de Victor. Havia rumores de má conduta, nada comprovado. Naquela tarde, Lucas voltou para a casa de hóspedes com uma pasta. Acho que você tinha razão, disse ele, oferecendo-a a Clara. É só o começo, mas já é alguma coisa. Ela abriu o arquivo e seus olhos se arregalaram. É ele, murmurou. Doutor Almeida, Lucas apontou para uma seção destacada. Eram pagamentos feitos por uma empresa de fachada ligada à antiga imobiliária de Victor. Um deles para Almeida na semana anterior à audiência de Clara. As mãos dela tremiam. Lucas olhou para ela, em voz baixa. Ele acreditou no seu diagnóstico e eu vou te ajudar a prová-lo. Clara o encarou, com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas do choque de alguém finalmente acreditar nela. Você realmente quer dizer isso? Sussurrou. Quero, disse Lucas simplesmente. E não vou parar até termos sua filha de volta. Lucas nunca lidara com um tribunal de família, mas sabia reconhecer corrupção. Após obter as provas da conexão de Almeida com Victor, contratou uma equipe jurídica liderada por Beatriz Lima, conhecida por desmantelar manobras legais sujas. Explicou o caso em frases objetivas, escondendo a fúria. Não é só uma batalha pela custódia, é sobre uma mulher privada de seus direitos e uma criança afastada da mãe por mentiras e poder. Beatriz levantou uma sobrancelha. Se metade disso for verdade, Sr. Mendes, vamos expor uma confusão feia. Esse é o plano, disse Lucas. Em poucos dias, a equipe jurídica investigou os autos do tribunal. O advogado original de Clara se retirara repentinamente antes da audiência de custódia, substituído por um jovem associado recém-aprovado na OAB. Sua defesa foi fraca, quase planejada para falhar. As transcrições mostraram que as objeções de Clara foram ignoradas e o juiz, amigo de Victor da Faculdade de Direito, carimbou o laudo psiquiátrico sem questionar. Nunca foi uma luta justa, concluiu Beatriz. Ela nunca deveria ter vencido. Quando Clara ouviu as descobertas, ficou em silêncio, atordoada. Todo esse tempo, pensei que talvez tivesse feito algo errado, sussurrou. Mas estava tudo armado. Lucas sentou-se ao lado dela e colocou a mão em seu ombro. Você não perdeu sua filha porque fracassou. Você a perdeu porque eles a traíram. Agora nós lutamos. A equipe jurídica contatou ex-funcionários da casa de Victor. A maioria recusou-se a falar,
mas encontraram Marina. Costa, ex-governanta que saíra meses antes da audiência. Ela concordou em depor com a condição de proteção. Quero sigilo, disse a Beatriz por uma linha segura. Ele tem amigos em altos cargos. Tenho 2 filhos. Pronto, garantiu Beatriz. Você testemunhará remotamente, com identidade. Protegida, Marina relatou. Ele bateu nela mais de uma vez. Vi ele empurrá-la escada abaixo e dizer à equipe que ela era desastrada. Ela chorava todas as noites. Ele a ameaçou, disse que ela nunca mais veria o bebê. As mãos de Clara se fecharam com força. Obrigada por falar, disse ela. Você não sabe o que isso significa. Lembro de você lendo para Sofia todas as manhãs, respondeu Marina. Lembro do amor. O depoimento foi gravado, criptografado e submetido com documentos financeiros e evidências de fraude psiquiátrica. Lucas gerenciou a logística, mas também preparava algo em segredo. Acompanhava os negócios imobiliários de Victor e descobriu uma casa à venda, a mesma onde Clara e Sofia moraram antes do divórcio. Lucas a comprou sob um fundo fiduciário e a restaurou. Cortinas coloridas, tinta nova, um quarto para Sofia. Na noite em que os documentos foram entregues para reabrir a custódia, Lucas encontrou Clara sob as estrelas e lhe entregou uma chave. O que é isso? Perguntou ela intrigada. Um lugar só seu, disse ele. Um lugar para recomeçar, seguro. Se as coisas ficarem difíceis, ninguém sabe que comprei, nem mesmo o Victor. Clara olhou para a chave em silêncio. Só por precaução, acrescentou Lucas. Você e Sofia merecem um lar. Ela deu um passo à frente e o abraçou forte, sem palavras. Algo mudou entre eles. Não apenas confiança, mas o início de algo mais profundo. O tribunal estava mais frio do que Clara se lembrava, não pela temperatura, mas pela tensão. Desta vez, porém, ela não estava sozinha. À sua direita, sentava-se Beatriz, calma e imponente em seu terno azul marinho sob medida. À sua esquerda, Lucas Mendes, com a mão levemente apoiada na mesa, um sinal silencioso de força. O juiz, um substituto imparcial trazido de outro condado devido a conflito de interesses, deu início à audiência. Estamos aqui para reexaminar a decisão sobre a custódia no caso de Clara Rosa versus Victor. Novas evidências foram apresentadas e podem alterar significativamente a decisão original. A equipe de Victor entrou com tudo. O advogado principal manteve-se confiante, proferindo uma declaração que retratava Clara como instável, errática e manipuladora. A senhora Rosa tem um histórico comprovado de volatilidade emocional, começou o advogado. Sugerimos que ela esteja usando esses procedimentos como forma de punir o Sr. Victor, que proporcionou um lar estável e amoroso para sua filha. O coração de Clara batia forte, mas ela manteve o olhar firme. Já ouvira essas acusações. Antes, o que não esperava eram as fotos. Clara com aparência desgrenhada durante a internação, prontuários médicos adulterados, sugerindo crises de fúria, gravações manipuladas dela chorando sozinha, fora de contexto. Lucas cerrou os dentes. Era a hora. Beatriz o chamou para depor. Após prestar juramento, ele falou calmamente. Meu nome é Lucas Mendes. Sou empresário e pai solteiro de um menino de 6 anos. Não tinha ligação com nenhuma das partes até 3 meses atrás, quando testemunhei o Sr. Victor agredir fisicamente a Sra. Rosa em um parque público e levar sua filha à força. Houve um murmúrio na sala. O juiz se inclinou ligeiramente para a frente. Lucas continuou. Intervim. Levei-a ao hospital. Vi os hematomas. Ouvi sua história. O que me chocou não foi apenas a violência, mas o desamparo de alguém que gritou por socorro e nunca foi ouvido. Ele descreveu as semanas seguintes. A resiliência silenciosa de Clara ao cuidar de Theo, sua honestidade. Ela não é instável. É uma mãe destituída de seus direitos.
Via cantar a canção de ninar de Sofia enquanto olhava sua foto. Via preparar o café da manhã enxugando lágrimas. Ela não é perigosa, está quebrada, mas está se recuperando. Quando terminou, a sala estava silenciosa. Clara permaneceu imóvel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O juiz virou-se para Beatriz. Senhora Lima, algum pedido adicional? Sim, meritíssimo. Solicitamos uma auditoria forense imediata dos registros médicos apresentados na audiência original e uma revisão de transações financeiras entre o Dr. Almeida e o Sr. Victor ou seus associados. A equipe de Victor tentou se opor, mas o juiz levantou a mão. A decisão foi anulada. Até que tais investigações sejam concluídas, concedo à senhora Rosa o direito de visita supervisionada 2 vezes por semana, com efeito imediato. Clara suspirou, apertando a mão de Beatriz. Lucas olhou para ela sorrindo levemente. Victor ficou paralisado, os olhos fixos em Clara, não com raiva, mas com a percepção de que seu controle desmoronava. O juiz encerrou a sessão. O tribunal leva a sério a integridade do direito de família. Se houve manipulação, ela será descoberta. Isto não acabou, mas a justiça começa agora. Enquanto as pessoas se retiravam, Lucas permaneceu ao lado de Clara. Você não precisava falar assim, sussurrou ela. Sim, eu precisava, respondeu ele gentilmente. Clara o encarou longamente antes de sussurrar. Obrigada por me ouvir. Lucas apenas assentiu, porque às vezes as palavras não bastavam. Era fim de tarde quando Lucas perguntou a Clara se queria dar uma volta de carro. Onde? Perguntou ela, enxugando as mãos num pano de prato, os olhos ainda inchados da sessão emotiva do tribunal. Você verá, disse ele com um sorriso discreto. Dirigiram em silêncio confortável, com Theo dormindo no banco de trás, a luz do sol poente banhando tudo em um dourado suave. Clara olhou pela janela, sem saber para onde iam, até que as ruas começaram a parecer familiares. Seus dedos apertaram o cinto de segurança. Lucas, sussurrou. Este bairro. Ele olhou para ela e entrou na garagem de uma modesta, mas charmosa casa de tijolos, com persianas brancas e degraus recém-pintados. O gramado estava aparado, flores desabrochavam nos canteiros. Havia uma nova caixa de correio. Era a antiga casa dela. Clara prendeu a respiração. Por que estamos aqui? Lucas estacionou, desligou o motor e se virou para ela. Porque quero te mostrar uma coisa. Ele saiu e abriu a porta para ela. Clara o seguiu, hesitante, o coração disparado, enquanto subiam a varanda. Da última vez que estivera ali, suas mãos tremiam por outros motivos. Presa, silenciada, observada. Agora, a porta se abria com facilidade. Lá dentro estava irreconhecível. As paredes escuras e sufocantes foram repintadas em tons terrosos quentes. As cortinas pesadas haviam sumido, substituídas por cortinas transparentes que deixavam entrar luz suave. A sala cheirava a sândalo e limão. Um pequeno piano repousava num canto. Livros enfeitavam as prateleiras e um tapete felpudo cobria o chão antes frio. Clara não conseguia falar. Comprei há algumas semanas, disse Lucas gentilmente, parando a poucos metros dela. Não queria te contar até que estivesse pronto. Sei que este lugar tem história, mas pensei que pudéssemos dar-lhe uma nova história. Ela se virou lentamente, os olhos brilhando. Ele apontou para o corredor. Vamos lá, tem mais. Clara o seguiu, com passos lentos. Ele a levou ao quarto, dos fundos, onde Victor a trancara em suas piores noites. Agora era pintado de lilás claro. Uma pequena cama branca encostava-se à parede, com um coelho de pelúcia no travesseiro. Luzes de fada pendiam na cabeceira. Uma estante cheia de livros ilustrados e lápis de cor. Clara ficou olhando. É para Sofia, disse Lucas suavemente. Para quando ela voltar para casa.
Clara se virou para ele e algo se rompeu dentro. Dela, não de dor, mas de alívio. Ela deu um passo trêmulo e o abraçou, o rosto pressionado contra seu peito. Lucas, sussurrou com a voz embargada. Você não sabe o que isso significa. Esta casa era uma prisão. E agora, ela se afastou para olhar para ele. Agora é esperança. Lucas não falou, apenas a abraçou com mais força. Naquela noite, voltaram para a casa de Lucas. Clara preparou o jantar. Frango com alecrim, purê de batatas e cenouras cozidas no vapor. Lucas arrumou a mesa e Theo, animado, coloria um desenho de uma família de super-heróis, insistindo que a mãe tinha poderes mágicos. Após o jantar, sentaram-se na sala. Clara leu para Theo, enquanto Lucas limpava. Mais tarde, todos se aconchegaram para assistir a um filme, com Theo aninhado entre eles. Clara riu de verdade, pela primeira vez em anos. Mais tarde, quando Theo já estava na cama e a casa silenciosa, Lucas trouxe uma xícara de chá de camomila para Clara. Sentaram-se na varanda, envoltos em suéteres leves, as estrelas brilhando. Suavemente. Não sei como te agradecer, disse Clara com a voz baixa. Por tudo. Lucas olhou para ela com olhos calorosos. Você não precisa. Não estou fazendo isso para ser agradecido. Então por quê? Perguntou ela. Ele hesitou. Depois disse suavemente: porque acredito em você e porque nenhuma mulher deveria reconstruir a vida sozinha. Clara o encarou, as lágrimas brotando, mas não de dor, e sim do início de uma cura, de algo que parecia amor. Daquela noite em diante, Clara não apenas existiu ao lado de Lucas. Começou a caminhar com ele, não como alguém quebrada, mas como alguém que escolhe reconstruir um momento de bondade de cada vez. A sala do tribunal fervilhava de tensão quando Clara entrou com Beatriz. Os passos firmes, mas o coração disparado. Lucas a seguia, calmo e concentrado, uma força silenciosa. As cadeiras estavam cheias de jornalistas e curiosos que acompanhavam o caso desde que as notícias sobre a má conduta de Victor começaram a surgir. Do outro lado do corredor, Victor estava com sua equipe jurídica, o maxilar cerrado, evitando o olhar de Clara. Sua postura confiante desmoronara. Em seu lugar, um homem encurralado. Vendo seu império ruir, o juiz entrou e todos se levantaram. Sentem-se, ordenou. Beatriz se levantou primeiro. Meritíssimo, apresentamos as provas finais. Documentos, gravações e declarações sob juramento que confirmam que o Sr. Victor manipulou os sistemas jurídico e médico para obter a guarda exclusiva de sua filha sob falsos pretextos. Ela entregou um pendrive ao oficial de justiça. O juiz fez sinal para que fosse reproduzido. A voz do Dr. Pedro Almeida ecoou. Fui abordado pelo Sr. Victor. Ele disse que era urgente, que sua esposa não estava bem. Ofereceu uma doação ao hospital se eu documentasse sintomas que ela nunca apresentou. Clara fechou os olhos, as mãos apertando a mesa. O juiz examinou os arquivos. Está dizendo que o diagnóstico foi fabricado? Lucas se levantou. Visitei o Dr. Almeida, meritíssimo. Apresentei-me como doador. Ele admitiu, sem saber, que estava sendo gravado, que nunca diagnosticou Clara clinicamente. Escreveu o laudo a pedido de Victor, em troca de favores financeiros. Suspiros ecoaram. Beatriz apresentou o depoimento de Marina Costa. Vi o Sr. Victor bater nela. Ouvi Clara chorar mais do que falar. Ela não estava instável, estava presa. O juiz pareceu perturbado. Sr. Victor, tem algo a dizer? O advogado de Victor protestou, mas ele se levantou abruptamente. É mentira, tudo isso. Ela está manipulando o tribunal. Chega! O martelo bateu. Victor resmungava enquanto seu advogado tentava acalmá-lo. Após um silêncio tenso, o juiz se pronunciou.
Com base nas evidências e na credibilidade das testemunhas, concluo que a decisão anterior sobre a custódia foi fraudulenta. Sofia será colocada sob a custódia primária de sua mãe, Clara Rosa. O Sr. Victor está proibido de contatar a criança ou a mãe até nova análise. Uma investigação criminal por abuso de poder, suborno e falsificação será iniciada imediatamente. O martelo bateu. Estava feito. Clara cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Beatriz colocou a mão em seu ombro, mas Lucas se ajoelhou ao lado dela. Você conseguiu? Sussurrou. Não, disse Clara com a voz trêmula. Nós conseguimos. Do lado de fora, uma leve garoa caía. Clara não sentia o peso do céu cinzento. Ao descerem os degraus, uma voz chamou. Mamãe! Clara se virou. Sofia corria pela chuva, os braços abertos, cachos balançando. Clara caiu de joelhos, abraçando-a. Senti tanto sua falta. Sofia chorou. Disseram que eu não podia te ver. Estou aqui agora, querida, sussurrou Clara, e não vou a lugar nenhum. Lucas estava com Theo, que sorriu ao ver Sofia. Não sei como te agradecer, disse Clara, caminhando em sua direção. Ninguém nunca me defendeu assim. Você só precisava de alguém que te visse, disse Lucas. Clara o encarou. Agora eu vejo você, Lucas. Sob a chuva, com as crianças por perto, algo novo começou, no calor de dois corações aprendendo a confiar. Os dias seguintes foram tranquilos, repletos de uma paz que Clara esquecera ser possível. Ela e Sofia se mudaram para a ala de hóspedes de Lucas, onde a luz do sol entrava pelas janelas e o riso ecoava. Sofia e Theo tornaram-se inseparáveis, rindo com desenhos animados, construindo fortes de travesseiros, sussurrando segredos sob as cobertas, como irmãos. Clara observava Lucas com admiração silenciosa. Ele era gentil com Theo, sempre se ajoelhando para ouvir. Via nele um homem que carregava suas dores e escolhia a bondade. Numa tarde fresca de sábado, Lucas sugeriu um piquenique na floresta, só os dois. Clara hesitou, mas Theo e Sofia ficaram com a irmã de Lucas. Caminharam por uma trilha entre folhas douradas até uma clareira com um riacho. Lucas preparou sanduíches, maçãs e cidra quente. Sentados num cobertor, Clara sorriu, os olhos na água. Quando pequena, sonhava em ser professora de jardim de infância. Adorava cadeirinhas, hora da história, artesanato. Lucas a olhou atento. O que te impediu? A vida, disse ela roçando a xícara. Casei jovem. Ele disse que era um sonho bobo, que eu deveria ficar em casa. Acreditei. Lucas deixou o silêncio se acomodar. Naquela noite, Clara colocou Sofia na cama e ouviu-a sussurrar. Mamãe, gosto daqui. Podemos ficar para sempre? Clara sentiu um nó na garganta. Ficaremos o tempo que quiserem, querida. Mas Lucas já preparava algo. Contatou um arquiteto e autoridades locais, convertendo uma propriedade abandonada em um centro comunitário de aprendizagem para mães como Clara, silenciadas e rejeitadas. Batizou-o com o nome da falecida mãe de Clara, Helena. No dia da inauguração, Lucas levou Clara ao local sob o pretexto de um novo projeto. Ela piscou, confusa, depois maravilhada. O prédio era simples, com murais, estantes de livros infantis e um jardim de flores silvestres. Uma placa de bronze dizia: para as mães que foram destruídas e os homens fortes o suficiente para apoiá-las. Clara ofegou, levando as mãos à boca. Lucas ficou ao seu lado. Você disse que achava que não tinha mais nada a dar, mas dá todos os dias, Clara. Para Sofia, para Theo, para mim. Quero que este lugar te lembre que seu sonho nunca morreu. Estava esperando para voltar a casa. Lágrimas brotaram e Clara o abraçou. Ninguém nunca me viu assim, sussurrou. Eu te vejo, disse Lucas, enxugando uma lágrima, e não vou a lugar nenhum. O beijo deles foi suave, apenas calor, verdade.
o começo de algo que ambos esperavam. Um ano depois, a casa de Lucas tornou-se um lar. De manhã, pezinhos ecoavam enquanto Sofia e Theo corriam para o café da manhã. O ar cheirava a torrada com canela e café. Pinturas a dedo decoravam a geladeira. Sapatos enlameados ficavam perto da porta. Canções de ninar soavam à noite. Lucas e Clara cofundaram a Mães com Voz, um movimento onde mulheres silenciadas encontravam coragem. Clara liderava com compaixão, sua história inspirando outras. Lucas usava seus recursos para construir abrigos, financiar equipes jurídicas e pressionar por mudanças políticas. Numa tarde chuvosa, sob a varanda, as crianças cochilavam. Eu tinha pavor de dias chuvosos, disse Clara, abraçando-o em suéter. Eles me lembravam de quando tudo parecia pesado. Lucas tirou uma caixinha de veludo do bolso. Então talvez seja a hora de reescrever o significado dos dias chuvosos. Abriu-a, revelando um simples anel de ouro. Não quero uma vida perfeita. Quero essa vida com você, com nossos filhos, com o caos e a calma. Quer se casar comigo, Clara? Ela assentiu, os olhos brilhando. Sim, 1000 vezes sim. Naquela noite, contaram as crianças. Theo engasgou e bateu palmas. Sofia sorriu timidamente. Isso significa que teremos o mesmo sobrenome? Lucas riu. Só se você quiser, querida. A casa se encheu de risos. Mais tarde, sob o brilho do abajur, os 4 sentaram-se à mesa. A refeição era simples. Frango assado, purê de batatas, ervilhas, mas tinha gosto de festa. Theo derramou o suco, Sofia riu. Clara encostou a cabeça no ombro de Lucas. Na parede, uma foto emoldurada os mostrava em um piquenique. Theo abraçava Sofia, ambos sorrindo. Clara ria e Lucas a abraçava. O olhar suave, sem sangue compartilhado, mas com esperança, cura e escolha. Abaixo, uma placa dizia: não podemos mudar o passado, mas o amor e a justiça podem reescrever o resto. E foi exatamente isso que fizeram. Se esta história tocou você, se lembrou que amor, justiça e coragem silenciosa podem reconstruir o que o mundo tenta destruir, você está onde deveria estar. Na Soul Stirring Stories, trazemos histórias que importam, que elevam os esquecidos, falam pelos silenciados e mostram que mesmo nos momentos mais sombrios, há luz nos lugares inesperados. Se a jornada de Clara e Lucas te comoveu, curta, comente e se inscreva no Histórias Comoventes. Seu apoio nos ajuda a contar histórias que curam, inspiram e unem. Até a próxima. Lembre-se, mesmo quando o mundo diz que acabou, a gentileza sussurra que está apenas começando.